Estão todos felizes aí? Estão felizes? Glória a Deus, né? Está feliz demais, né? Na presença de Deus é impossível estar triste, né? Gente, Deus abençoe a todos, tá? Pode sentar, fica à vontade. Você pode abrir a palavra de Deus juntamente comigo no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos falar um pouquinho daquele que é digno, né? Nós vamos falar um pouquinho daquele que é digno de toda honra, de toda glória. Nós vamos falar um pouquinho mais daquele que deu a vida pela nossa vida. Não teria outro motivo para subir aqui e ministrar alguma outra coisa se não fosse a Cristo. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão da nossa vida. Quando a gente se depara com uma dificuldade, depois eu quero explorar alguns textos com vocês. Quando a gente se depara com alguma dificuldade, muitas vezes nós olhamos os nossos recursos. Muitas vezes nós olhamos aquilo que nós conseguimos fazer. E eu ouvi uma frase maravilhosa que diz assim, que Deus, Ele não move uma folha caída no chão, a qual eu posso estender a minha mão e mover. Mas Ele move uma montanha, se for necessário, a qual eu não consigo mover. Então aquilo que está ao meu alcance, ao seu alcance, Deus, Ele não vai fazer. Porque cabe a mim e a você fazer. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que a gente não consegue, aí sim, Deus, Ele entra em ação e Ele move montanhas. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito com a minha vida. Você abriu aí em Marcos capítulo 4, verso de número 35, desculpa, eu não falei, né? Verso de número 35. A palavra de Deus diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. No 37 diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Imagina a cena. Eu gosto muito de, quando leio a palavra de Deus, imaginar a cena. Imagina a cena, aqueles homens dentro daqueles barcos, e de repente o mar da Galileia, ele é um mar muito tranquilo. Ele é um lago, para falar bem a verdade. Ele é considerado um mar de tão grande que ele é, mas ele é um lago, ele é tranquilíssimo. Só que tem algumas coisas geograficamente que fazem com que isso aconteça. Não foi Cristo que despertou essa tempestade para deixar eles apavorados, não. Até pouco tempo atrás houve outra tempestade no mar da Galileia, acabou com a costa inteira. Mas por que isso acontece? O mar, ele é abaixo do mar normal, cerca de 200 metros. E existe uma cadeia rochosa, a qual o vento ele emboca, ele entra e ele não sai, porque o outro lado é montanhas. E quando isso acontece, o mar fica agitadíssimo. Agitadíssimo, e tinha os pescadores lá dentro daquele barco, acostumados a lidar com tempestades, acostumados a lidar com um mar bravo, acostumados a viver em alto mar. Não só no mar da Galileia, mas fora dele. E a Bíblia diz que de repente se levanta uma grande tempestade, e o barco começa a se encher de água, e aqueles homens apavorados. E a Bíblia vai dizendo no verso seguinte, diz assim, no 38, e Jesus estava à polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eu imagino aqueles discípulos apavorados, desesperado, olhando para aquela tempestade, olhava para o mestre dormindo, olhava para a tempestade, olhava para o mestre dormindo. Eu imagino Pedro olhando para Tiago e falando, nós vamos ter que acordar esse homem. Não, deixa ele dormir, ele está cansado, ele pregou o dia todo. Deixa ele descansar, a gente dá um jeito, a gente é pescador. A gente é acostumado a lidar com esse tipo de problema. Eu imagino Tomé, não vai nem adiantar chamar ele, não adianta isso aí. Não adianta nada, nós estamos lascados mesmo.
Pega o balde, gente, pega o balde, vamos tirar a água aí de dentro desse barco, nós vamos afundar. Olha, gente, chama o mestre. Eu imagino João, chama ele está ali. Não, deixa ele descansar. Não, mas vai dar ruim, gente, chama ele, vamos acordar ele. Aí Tomé, eu imaginando, você está entendendo que é eu que estou imaginando? Quem gosta de gibi? Eu gostava muito de gibi só por causa que eu imaginava a cena do desenho. E assim eu faço com a palavra de Deus. Eu imagino a cena, eles apavorados, olhando para aquela tempestade e o mestre dormindo. Eu imagino que Jesus nem estava dormindo, ele devia estar morrendo de rir por dentro. Porque eles estavam caminhando numa escola, aprendendo o que era milagre, aprendendo o que era reino do céu, aprendendo o que era evangelho. Jesus ele já havia se revelado por alguns instantes, por alguns momentos, através de cura, através de libertação, através de saber o nome de uma pessoa sem nem ter o crachá. Levi, segue-me. Como é que sabes o meu nome se eu não tenho crachá? Eu imagino Jesus pensando: eu te conheço antes de você nascer, Levi. Eu te conheço antes de você ser formado no ventre da sua mãe. E aí os discípulos apavorados, eles falam: olha, vamos chamar o mestre. E no verso ele continua dizendo no 38, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos, mestre? Eu imagino eles falando isso, jogando com balde para fora a água, assim: tira, gente, enquanto ele levanta, vamos tirar essa água, porque a gente vai afundar. Irmão, mal sabiam eles o que Cristo tinha. Mal sabe a gente o que Cristo tem para a nossa vida, irmão. Quando a gente está com um balde na nossa vida, tentando tirar os problemas, achando que não tem mais solução, Jesus, Ele está no nosso barco, irmão. Jesus, Ele está no controle da nossa vida. Ei, você que acha que Cristo perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle do mundo. O universo é uma sintonia, tudo controlado por Ele. Nada sai do mover dele. Nenhuma vírgula do universo sai 1 milímetro se Deus não permitir. E eles desesperados: mestre, o Senhor não importa, mestre, que a gente pereça, nós estamos afundando. Eu imagino Jesus se levantando, porque dormir num barco não deve ser muito fácil, duro, madeira, aquela estraladinha nas costas. Hoje vocês vão aprender mais uma coisa sobre mim. Hoje vocês vão aprender mais uma coisa, prestem bem atenção. E ele continua dizendo assim, ó, no 39, e ele despertando, levantou a sua mão, eu imagino, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Imagina a cena, Jesus saindo da polpa, caminhando, eu imaginando, agora vocês vão ficar de cara, eu teria ficado de cara, eu já teria ficado de cara em ver multiplicação de pão e peixe, eu já teria ficado de cara em ver um homem da mão ressequida ser restaurado, eu já teria ficado de cara. Até o tema que eu coloquei nisso é: que homem é esse? Que homem é esse? Jesus sai, levanta, dá aquela esticada, vai até a proa do barco e dá uma ordem. Ele grita, ele diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Ele olha para os discípulos: por que não tendes fé? Por que duvidas, homens de pequena fé? E volta a deitar. Imagina os outros, os discípulos. Imagina comigo, irmão, o discípulo. Quando Cristo fez uma coisa na minha vida, eu fico inquieto, porque eu fico imaginando, imagina os discípulos falando: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse homem? Irmão, se o vento pudesse falar, se estivesse autorizado para o mar dizer, irmão, levanta a sua mão, pelo amor de Deus.
Se estivesse autorizado, se Jesus tivesse dito vento e mar, fala para eles quem eu sou, irmão, eles diriam: Ele é aquele que está sentado à destra de Deus. O controle da terra, o controle do mundo está sobre a sua mão, sobre o seu governo. Ele é Jesus. É porque o mar não estava autorizado a falar, nem o vento. De cara, eu imagino os discípulos dentro do barco. Pedro, e aí Tomé? Tá duvidando ainda? Isso aí acontece de vez em quando. Eu sou um Tomé muitas vezes. Por que eu digo que eu sou um Tomé? Porque muitas vezes eu olho para a coisa que Cristo já fez na minha vida, irmão, e eu tenho dúvida se vai fazer na vida de alguém. Se fez na minha, por que não pode fazer na outra? Mas ele é especial, ele é diferenciado. Meu irmão, a única diferença que tem para mim e para você, de mim e de você, talvez seja a altura, a largura, o comprimento, sei lá, alguma coisa assim. Não tem nada mais do que isso. E os discípulos de cara, no 40 eles dizem assim, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Irmãos, eles nunca tinham visto milagres daquele jeito. Tem um texto que a Bíblia diz assim, que Jesus chega para os discípulos e fala assim, quem é que o pessoal aí diz que eu sou? Eles dizem na lata, João Batista. Outros dizem é Jeremias. Outros dizem é Elias. Porque alguns acontecimentos os profetas já tinham feito. E eles, como um judeu, como um bom judeus, sabiam que da descendência de Davi viria o libertador. Viria aquele que libertaria a vida deles, o povo, da escravidão de Roma. E Cristo estava tentando fazer ele entender, assim como Ele está tentando fazer a gente entender, que Ele não veio só libertar a nossa vida de vícios, Ele não veio apenas libertar a nossa vida da prostituição, Ele não veio apenas fazer isso, Ele veio libertar a nossa vida do cativeiro espiritual, do cativeiro da condenação, do cativeiro a qual nós não teríamos preço, nem valor, nem nada para oferecer. E Ele estava então tentando fazer com que os discípulos entendessem. Tanto é que tem um texto que Filipe fala assim: Senhor, e quando é que vai ser restaurado o reino? Jesus fala: ué Filipe, tu não entendeu ainda? Tu já está andando comigo há tanto tempo e você ainda não entendeu, Filipe? Tanto tempo e você não entendeu ainda? Que homem é esse? Que homem é esse, irmãos? Que homem é esse que precisa de um cisco de fé para transformar a nossa vida? Quando Jesus foi fazer a multiplicação do pão, os discípulos apavorados, eles disseram: Senhor, nem 200 denários daria para tanta gente. Até esse povo atravessar esse deserto, metade vai morrer, Senhor, o que nós vamos fazer? Ele falou: procura alguém aí com comida, vê se alguém tem alguma coisa. Irmão, Deus Ele não quer ver quem é que está com uma fé gigantesca para alimentar uma multidão de 5.000 homens. Ele quer saber quem tem um pouquinho, quem tem um cisquinho, porque o milagre, a multiplicação é Ele quem faz na nossa vida. Não precisa de uma carreta, uma caçamba de areia de fé. A gente precisa de um grão de areia. Aquilo que está ao nosso alcance, Deus Ele não faz. Mas irmãos, aquilo que não está ao nosso alcance, você pode ter certeza que Deus move o céu, a terra, move o universo se for preciso, mas Ele faz acontecer. Que homem é esse? No livro de Lucas, capítulo 7, na caminhada de Cristo com seus discípulos, Jesus Ele está andando com a multidão, seus discípulos ao redor. E a Bíblia fala lá no capítulo 7 de Lucas, que Ele entra numa aldeia chamada Naim.
Ele está caminhando para ela, está indo em direção a Naim, e de repente sai um cortejo fúnebre, um velório. O filho de uma viúva, filho único dela. Eu sei, hoje em dia não tem mais, eu não vejo mais respeito em cortejo fúnebre. Eu tenho 33 anos. Sei lá, 10, 15 anos atrás, quando tinha um velório, todo mundo parava e deixava aqueles carros passarem. Por respeito, não por quem foi, né? Porque a pessoa já foi, mas por quem ficou, o sentimento daquela pessoa. O sentimento, a perda, o final da vida do ser humano, onde ninguém consegue voltar, se não for pelo Jesus Cristo. Então, por respeito, hoje em dia a gente não vê mais carro cruzando, vou aproveitar a oportunidade, já vou pegar a brecha, eu vou junto lá na frente, eu saio na fila, já entro onde eu quero. Perdeu o respeito. Mas eu acredito que nesse tempo também havia respeito. E Jesus está andando com os discípulos dele em direção a Naim, a cidade de Naim, e dela está saindo um cortejo fúnebre, a qual o filho único de uma viúva está morto. Eu imagino Jesus olhando para aquilo e os discípulos pensando: o que esse homem vai fazer agora? Esse homem, ele está botando a gente numa enrascada. O que esse homem vai fazer? E Jesus caminhando em direção. Cortejo fúnebre, provavelmente as pessoas saíam e deixavam passar por respeito. Jesus, ele não sai da frente do cortejo fúnebre. Ele está andando em direção. Ele passa pelo sacerdote miserável a 10 metros em média do caixão, porque ele era muito puro, muito santo. A santidade que havia nele não podia colocar a mão em coisa morta, nem sequer chegar perto. Mas o sentimento daquela viúva não importava para ele. Ele era muito puro para aquilo. Eu imagino que Jesus já passa por ele. Os discípulos, pior do que na tempestade, com as pernas já, se tremendo todo, pensando: vai dar problema de novo. Esse homem vai arrumar problema. Às vezes quando Deus ele faz algo na nossa vida, gera problema. Às vezes Deus ele transforma. Eu até citei lá em Blumenau esses dias, quando a gente quer fazer uma mudança, irmão, a coisa mais triste é fazer uma mudança em casa, porque ela dá um trabalho. Parece que a gente nunca limpou a casa. Aí você pega uma coisa daqui para colocar aqui, ali, você tem que tirar dali porque você quer colocar essa daqui lá primeiro, mas daí tem que tirar aquela para colocar aqui, mas daí você tem que limpar porque atrás não era limpo. Então dá uma bagunça. Quando você vê, a casa está uma bagunça. Às vezes Jesus ele entra na nossa vida, ele move algumas coisas e vira uma bagunça. Aí de repente o pai e a mãe viram a cara, o filho fica meio doido, não sei o que acontece. Mesmo o que aconteceu a gente não entende. É Deus trabalhando, é Deus agindo na nossa vida, e gera bagunça. E por isso que muitas pessoas não querem o Evangelho, não querem voltar a Cristo, porque a palavra é dura. Porque muitas vezes a palavra é dura. Se eu não me engano, em João capítulo 6, versos 66 ou 68, diz: quem pode suportar tais palavras? Duro é esse discurso. Porque Jesus ele vai apertando a gente, irmão. Como é que se faz para a gente tomar um suco de laranja? Fala para mim. É só tirar o canudinho, espetar na laranja e chupar que vem o suco, irmão? O que precisa fazer com a laranja? Espremer. Espremer. Sabe por que Deus às vezes espreme a nossa vida, irmão? Porque Ele sabe que daqui de dentro vai sair coisa boa. Daqui de dentro vai sair alimento para alguém que está olhando para a gente. Por isso que a gente é espremido, e aí as pessoas: eu não quero. Aí o pastor pegou tão pesado. Olha, domingo passado o pastor Rafa pegou tão pesado. Duro discurso, pastor. Fui para casa que nem uma zebra listrado. É Deus corrigindo, irmãos. É Deus corrigindo. É porque suicídio não vai para o céu, irmão. Porque depois de uma palavra daquela, se pudesse se matar para ir para o céu, o cara enfiava a cara na frente de um fenômeno na hora. Se aqui, irmão, com a gente que é falho, ministrando a palavra, a gente sente a graça desse Deus. Você imagina quando a gente chegar no céu, no portal celeste, que a gente olhar para o trono e ver aquela luz brilhando, olhar para aquele trono e o rosto de Cristo brilhar mais do que o sol ao meio-dia. Meu Deus do céu, irmão. É óbvio que vai dar vontade de morrer.
É óbvio que vai dar vontade, Senhor, me leva agora, Pai, leva que é direto. Aquela viúva não estava apenas com um defunto ali dentro, aquela mulher estava com a sua esperança, porque diante da lei, ela já era miserável, ela já era rejeitada por ser viúva, tinha só um filho, e o seu único filho havia morrido, a esperança do futuro dela estava no caixão. Às vezes a nossa esperança, irmão, está dentro de um caixão, às vezes a nossa esperança está soterrada, às vezes a gente olha para os nossos filhos, às vezes a gente olha para a nossa família, para os nossos pais, para a nossa esposa, para o nosso marido, e a gente acha que está enterrado, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ei, eu vim aqui hoje para te dizer que tem solução, mas o que você e eu precisamos fazer é se encontrar com Jesus, é se encontrar com Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele chega diante daquele caixão, e eu imagino ele olhando para aquela mulher, e não apenas vendo uma mulher, mas vendo ela por dentro, destruída, sem marido, sem filho, sem esperança. A Bíblia diz que Jesus se comoveu. A religião estava andando longe, irmão, não dá assistência, mas Jesus nunca nos abandonou, Jesus nunca nos abandonará. Quando nós estávamos sozinhos, aflitos, sem ninguém para contar, irmão, Cristo estava conosco. No momento mais difícil da nossa vida, Ele estava conosco. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: não chores, não chores. E os discípulos apavorados: o que esse homem vai inventar? Irmão, se prepare. Primeira coisa que me vem na cabeça quando eu vejo a mão de Deus agindo é: o que Deus vai inventar? O que Deus vai inventar? E Jesus vai se aproximando. A Bíblia relata como esquife, né? Bons judeus escrevendo a Bíblia. Jesus vai se aproximando daquele caixão, e os discípulos com certeza de longe, só olhando: o que esse homem vai inventar agora? E ele olha para aquela mulher e fala assim: não chores, não chores. A Bíblia diz que Jesus vem e coloca a mão no esquife, que é o caixão, e dá uma ordem. Irmão, quando você achar que as coisas estiverem mortas na sua vida, olha para Jesus. Ele tem o poder na boca dele de dar a ordem, e ele fala: moço, levanta. E a Bíblia diz que aquele moço, sentou no esquife. Irmãos, o que aconteceu eu não sei, como é que isso foi acontecer eu não sei, meus irmãos, mas a vida teve que dar um jeito de entrar naquele rapaz, porque o dono da vida deu uma ordem. Quando Deus falou: moço, levanta, a vida falou: nós vamos ter que dar um jeito. Eu imagino todo mundo apavorado: não é possível. Eu imagino os discípulos, eu estaria com o queixo no chão. Como diz o pastor Rafa, tinha 3 dentes na boca, o resto já tinha quebrado tudo no chão, já tinha caído tudo. A gente está acostumado com o natural. Sabe por que a gente não vê Deus na nossa vida? Porque eu estou acostumado com o natural, irmão. Isso aí eu dou um jeito, deixa isso aí comigo, já está no caixão. Lembra de Marta e Maria? Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido, Senhor. Mas fica tranquilo, eu bem sei que o Senhor pode dar uma ordem e tudo mudar, mas fica tranquilo. Jesus fala: onde é que ele está? Não, Senhor, fica tranquilo, já cheira mal, faz 4 dias, né? Tem coisa na nossa vida, a gente fala assim: não, Senhor, deixa para lá, Senhor, já cheira mal, já está no caixão, Senhor, o buraco já está aberto, o homem lá trabalhou em vão, deixa, Senhor, fica tranquilo. A gente está acostumado com o natural, irmão, com o natural. Jesus, ele é sobrenatural. O Evangelho, irmão, ele é sobrenatural, ele não é nada natural. Por isso que é tão difícil da gente colocar na nossa cachola, que a gente pode chegar diante de um defunto
com a ordem que Deus deu para a gente, não com o meu achismo, com a ordem que Deus deu. Se vocês crerem em mim, obras maiores vocês vão fazer. Só que a gente é muito natural, a gente é muito light, está tudo tranquilo, está tudo de boa. Não, o Senhor morreu, não, o Senhor o marido é assim mesmo, né? É uma tranqueira, mas um dia, quem sabe assim. Se Deus quiser, irmão, você acha que Deus não quer? Você acha que Deus quer ver você padecendo dentro da igreja sozinho, com o banco do lado ali vazio? Não, mas um dia meus filhos saem. Você acha que Deus ele é o mais interessado em libertar os filhos da droga, em trazer os filhos para a presença de Deus? Ele é o mais interessado. Irmão, quando o profeta falou assim: Senhor, não vai dar tempo, eu preciso de um tempo. E o que eu faço? Já está escurecendo. Deus falou assim: não se preocupe, é tempo que tu precisa. Deixa eu mudar um pouquinho o negócio aqui, o solzinho vem um pouquinho mais para cá. Agora tu tem mais tempo, continua. É sobrenatural, irmão. É sobrenatural. Ora, o sol retornou, o sol voltou. Lógico que ele precisava de tempo. Se eu e você precisar de alguma coisa, irmão, Deus ele move os céus e a terra para fazer. Eu vou repetir porque metade não está entendendo. Se você precisar de alguma coisa, irmão, Deus não tem limite para esforço nenhum em fazer o sol voltar, em fazer a terra parar, em fazer a terra voltar. Ele não tem esforço nenhum em fazer isso. O profeta Elias estava no monte, bem macho. Pensa num cara macho. Chegou 50, vem aqui comigo que o fulano mandou. Ele falou: como é que é? Cai fogo aí e mata todo mundo. Só sobrou um para voltar a contar a história. Chegou lá e falou: o negócio foi ruim lá. Ele matou 49 só com uma chama de fogo. Então vai mais 50 e pega ele e traz. Foi mais 50. Chegar lá e falou: vem aqui com nós que nós estamos mandando. É o meu jeito, sabe? A Bíblia não fala assim, né? Agora tu vai ver, seu velho. Nós vamos te arrebentar de pau. Ele, como é que é? Desça fogo do céu e consuma. Só sobrou um para voltar e contar a história, para pedir ajuda. Quem é que faz isso? O homem era fã e show pirotécnico? Não, irmãos. É Deus, porque Ele disse. Sabe por que muitas vezes não acontece na nossa vida? Porque a gente não fala. A gente se diz: é só uma porcaria, isso aí não presta, aquilo lá não vai, isso aqui não adianta, essa moto eu já gastei tanto, esse carro é uma bicheira. A gente está profetizando. Tiago capítulo 1 diz que o poder está onde, irmão? Onde? Na língua. A gente abre, como diz o pastor Rafa, a nossa linguaça para tanta besteira, mas na hora de profetizar uma coisa boa a gente não fala. Depois voltou mais 50 e falaram assim: se o senhor quiser, mas assim, só se o senhor quiser, o senhor pode nos acompanhar até lá embaixo? A história mudou. Quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente serve a Ele de todo o nosso coração, irmão, não tem dúvida. Não tem dúvida. O que está faltando para nós olharmos para Cristo e ver que Ele é o poderoso, e ver que Ele é a razão da nossa vida, e ver que está nele o poder de transformação, está nele o poder de mudar a nossa história? Como aqueles discípulos andando com Ele, falando assim: não dá de acreditar. E Jesus pergunta assim, em um outro texto, Jesus pergunta assim: quem é que o povo aí diz que eu sou? Um dos profetas, ou João Batista que ressuscitou dos mortos. Aí a pergunta que eu fiz até hoje de manhã, me veio ela na cabeça de novo, eu quero fazer para você. E quem é? E quem é que vocês dizem que eu sou? Jesus falando. Quem é que nós dizemos que Cristo é? O povo está dizendo que Ele é isso, Ele é aquilo, Ele é um profeta, Ele apareceu. Mas quem que a gente está falando que Ele é? É um Deus pendurado no madeiro? É um Cristo que morreu por mim? É um Senhor a qual quem é Ele para a gente? Que homem é esse? Que homem é esse, irmão, que em um dia arrancou uma depressão aqui de dentro?
Que homem é esse, irmão, que em um dia tirou o desejo de suicídio? Que homem é esse que em um dia restaurou meu casamento? Que homem é esse que em um dia botou um fruto no ventre da minha esposa? Que homem é esse? Que homem é esse? E o mesmo aconteceu com Lázaro. Jesus chega diante do túmulo, irmão. Lázaro 4 dias morto. Lázaro crente, 4 dias morto. Por que Jesus esperou tanto tempo? Por que Jesus não foi mais cedo? Por que Jesus não deu uma palavra como ele já tinha feito? Eu imagino o pensamento de Marta e Maria. Por que Jesus só não deu uma ordem? Se ele não podia vir, que mandasse uma ordem só, já bastava. 4 dias, Senhor. Às vezes a gente está dizendo: Senhor, já faz tanto tempo que eu estou orando, Senhor, já faz 4 anos, já faz 4 meses, já faz 4 semanas que eu estou orando. Se o Senhor faz alguma coisa, Senhor. Irmão, Deus, Ele tem o tempo, o controle do tempo está na mão dEle. O controle do tempo, o controle da vida está na mão dEle. Existe uma explicação, eu posso dizer assim, sei lá, escatológica, sei lá como é que se fala, um troço bonito que eu nem vou falar que senão dá ruim, mas é porque para o judeu existia uma lei. A pessoa ela só era considerada morta após o 3º dia, porque senão ela poderia estar num coma. Porque Jesus podia dizer: Lázaro, vem, e eles dissessem: não, há 2 dias só Lázaro estava em coma, ele voltou, é normal. Mas o judeu dizia que ao 3º dia não. Por isso que Jesus ressuscitou no 3º dia, para comprovar que literalmente ele tinha morrido. Porque se ele tivesse ressuscitado no 2º, eles não iam acreditar. Porque a lei dizia isso. A lei ensinava eles a isso. Então ele aguardou até o 3º dia. É a mesma forma porque que Jesus começou a ministrar, começou o ministério dele depois dos 30, irmão. Isso é lei. Para um judeu ele só poderia ser considerado um rabino dos 30 anos em diante. Ele não seria aceito antes como um mestre. Tudo tem o seu tempo. E Cristo não para revigorar, mas para cumprir a lei. Ele esperou cada momento. Cada momento. Eu volto a dizer: que homem é esse que até o vento e o mar obedecem? Que homem é esse que nenhum cadáver cruzou o caminho dele e ficou da mesma maneira? Irmão, nunca na história um ser humano cruzou com um defunto e ele ressuscitou. Todos os defuntos que Jesus encontrou, todos eles voltaram a ter vida. Talvez você já gastou todo o dinheiro que você tinha em medicina. Talvez você já gastou toda a sua esperança em qualquer outra coisa e não adiantou, como aquela mulher do fluxo de sangue. Já tinha gastado tudo, não tinha mais jeito, e ela pensou: se eu apenas tocar na orlinha da veste dele, eu serei curado, eu serei curada. O que é isso? É o único grãozinho de areia que nós temos de fé na nossa vida, e é o que Cristo precisa para agir nessa noite. Eu torno a dizer: Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ou Ele está aguardando o tempo, ou Ele está aguardando a gente abrir a boca para falar o que a gente precisa. O que está ao nosso alcance? Controlar o tempo da mão de Deus? Não, mas abrir a nossa boca para falar o que a gente precisa. Então façamos isso. Façamos isso. Cristo, nosso Redentor, o senhorio da nossa vida. Você está passando por luta? Está difícil? Você já falou, não vai mais, não tem mais jeito?
Você já olhou assim para o seu cônjuge, para a sua cônjuge, olhou para ela e para ela e disse assim: isso aí não adianta mais. Olha, Jesus, ele move uma montanha, mas ele não faz essa abençoada ficar quieta. Olha, Jesus, ele move 2 montanhas, mas ele não faz esse animal parar de ser grosso. Irmãos, que homem é esse? Quem é esse? Nós precisamos descobrir nessa noite, ou se a gente já descobriu, mas nós precisamos ter ele entendimento em primeiro lugar, quem é esse homem? Quem é esse homem? Os discípulos todos olhudos, né? Eu imagino eles apavorados, irmãos, apavorados. Imagina só a multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se cada um tinha um, já dá 15.000. Jesus tem 5 pão na mão. Se eu sou um dos discípulos, a primeira coisa que eu olho era uma rota de fuga. Primeira coisa que eu olho é uma rota de fuga. Vamos pegar pelo menos meio e vamos vazar, porque a hora que cair 15.000 pessoas em cima de 5 pão, eu nem sei o que acontece. É jogar carne moída num lago cheio de piranha. Some, desaparece. E Jesus foi olhando para eles e pensando assim: não, vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não entenderam que eu não preciso de pão, um pão para cada um. Eu preciso apenas de um pão. Eu preciso apenas ter 1 grão de mostarda de fé de vocês, para mim poder transformar a sua vida. Eu preciso apenas de 1 grãozinho de mostarda. Eu preciso apenas de um farelo de um pão. Alguém tem um farelo de fé nessa noite, nesse lugar? É disso que o Senhor precisa. É um farelo. Não é uma fé para cair fogo do céu. Não é uma fé para abrir o mar no meio. Não é uma fé para secar a água. Não, é um farelo. Mas esse farelo de fé, com a sequência de desejo por Cristo, alimentado pela sede, alimentado pela fome do amor de Deus, é que a nossa vida vai ser transformada. Às vezes a gente acha que não tem fé, né? Eu mesmo, essa palavra para mim, ela é assim, eu sempre falei para minha esposa, essa palavra para mim, ela é, se eu fosse um dos discípulos, acho que eu, antes de começar as ondas, já tinha me jogado na água, desesperado, apavorado, sei lá, ia no nado, é mais fácil do que afundar com o barco, sei lá. Vai que o barco afunda e leva a gente junto. Eu já pulava já na água, porque pescador, se não souber pelo menos nadar, pescador profissional, né? É porque a gente às vezes acha, a gente está muito no, a gente acha que, porque isso aí eu dou um jeito, deixa isso aí comigo, Senhor, não, fica tranquilo, Senhor, não, Jesus, não se preocupa comigo não, aqui eu tenho mais, aí umas 7 bilhões de pessoas para o Senhor cuidar, deixa eu aqui tranquilo, eu dou um jeito, eu empurro com a barriga, Senhor, que nem Marta, fala, Senhor, deixa para lá, já faz 4 dias, já cheira mal, Senhor, eu bem sei que se o Senhor estivesse aqui, irmão, mas Ele está ali. Irmão, se você está dizendo para mim assim, se Deus estivesse aqui, a minha família seria diferente. Se Deus estivesse aqui, irmão, Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está na nossa vida. Ele estava com Marta, Ele estava com Maria. Ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Jesus estava dizendo assim, mas eu estou aqui, abençoado, eu estou aqui na sua frente. Eu estou aqui. Cadê o seu irmão? E ele fala assim, eu não falei para ti que se você cresce, você veria a glória de Deus? Deus já não falou, irmão, no seu coração que se você crer, você vai ver a glória dele? Falou ou não falou? Não fica sem fazer nenhum gesto, porque eu sei que ele falou, né? Daí a gente fica paralisado quando a gente não quer falar nada, né? A gente fica assim, né? Só olhando para ver se alguém vai levantar a mão primeiro. Falou ou não falou? Faz assim para mim ver, quem é que Deus falou? Eu sei que falou. Sabe por que eu sei que Ele falou? Porque Ele também falou para mim. Não sobre você, mas sobre mim. Você quer mudança na sua vida? Jesus, Ele é a mudança.
Você quer transformação no seu casamento, irmãos? Jesus, Ele é a transformação dele. Você quer transformação na sua vida? Ele é a transformação da sua vida. Ele é a ponte que nos liga. Ele é a ponte que nos faz ir até Deus. Tudo vem através dele, tudo foi feito por ele. Nada do que se fez foi feito se não foi por ele. Cada pingo no céu, irmão, infinito, foi desenhado pela mão de Deus. Aí eu faço uma pergunta: será que Deus tem esse cuidado tão grande com tudo que está à nossa volta, que nós podemos viver 1000 anos na terra, que nós não vamos conseguir nunca desvendar esses mistérios? Se Deus tem esse cuidado com tudo isso, Deus, Ele não tem cuidado com a gente? Lembra do que Jesus falou da erva do campo? Se Deus assim o veste, que hoje é cortado e lançado no fogo e amanhã vira cinza, por acaso o Senhor, Ele não tem muito mais zelo pela nossa vida? Só falta uma coisa, irmão, só uma: entender quem Ele é. Entender quem Ele é. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nessa noite.